Você já ouviu falar da savana, mas será que sabe o quanto esse bioma é importante, complexo e cheio de vida? A maioria das pessoas imagina um campo seco com algumas árvores e animais grandes correndo. Mas a savana é muito mais do que isso. É um dos biomas mais antigos da Terra, uma verdadeira máquina ecológica viva que funciona com precisão milimétrica há milhões de anos. A savana cobre aproximadamente 20% da superfície terrestre. Isso significa que 1/5 do planeta é dominado por esse tipo de ambiente. Você encontra savanas na África, na América do Sul, na Austrália, no sul da Ásia e inclusive aqui no Brasil, onde esse bioma é chamado de cerrado. Cada savana tem suas próprias espécies, clima e paisagem, mas todas compartilham algumas características em comum: a alternância entre áreas abertas e árvores esparsas, o solo pobre em nutrientes e a presença constante do fogo como fator ecológico. O clima da savana é classificado como tropical sazonal. Isso quer dizer que o ano se divide basicamente em 2 estações, uma estação chuvosa e uma seca. A estação chuvosa dura de 4 a 6 meses e é o período em que tudo floresce. Gramíneas crescem rápido, árvores produzem folhas novas e muitos animais se reproduzem. Já na estação seca, tudo muda. A água praticamente desaparece da superfície, muitas plantas perdem as folhas, os incêndios se tornam frequentes e os animais precisam migrar, cavar ou reduzir suas atividades para sobreviver. Durante essa seca, as temperaturas podem ultrapassar os 40 graus Celsius durante o dia e cair drasticamente à noite. E mesmo nessas condições, a savana abriga uma biodiversidade surpreendente. Só o Cerrado brasileiro, por exemplo, tem mais de 12.000 espécies de plantas, sendo que cerca de 30% delas só existem ali, ou seja, são endêmicas. Além disso, estima-se que mais de 250 espécies de mamíferos, 850 espécies de aves, 400 de répteis e mais de 1.200 espécies de peixes vivam nas savanas tropicais ao redor do mundo. Na savana africana, encontramos animais icônicos como os leões, elefantes, zebras, rinocerontes, guepardos, hienas, girafas, búfalos e gnus. Mas nem só de grandes animais vive a savana. Há pequenos predadores como os cervais aves caçadoras, como o secretário, que mata cobras com chutes suricatos que vivem em tocas coletivas, e milhares de espécies de insetos que desempenham papéis fundamentais, como polinizar flores e decompor matéria orgânica. O solo da savana costuma ser ácido, compactado e pobre em matéria orgânica. Mas isso não impede que a vegetação se adapte. As plantas da savana desenvolveram estratégias incríveis para sobreviver. Muitas árvores, como o baobá africano e o ipê do cerrado, têm troncos espessos que armazenam água. Outras possuem cascas resistentes ao fogo, folhas duras com substâncias químicas que afastam os herbívoros e raízes extremamente profundas. Algumas chegam a 20 metros, que alcançam lençóis freáticos, mesmo na estação seca. E falando em fogo, o fogo é parte natural da savana. Durante a seca, os raios provocam incêndios espontâneos que queimam a vegetação superficial. Mas, diferente do que parece, esse fogo não destrói o bioma, ele regenera. O fogo remove o excesso de matéria seca, libera nutrientes no solo e permite que novas sementes brotem. Algumas espécies de plantas só germinam após serem expostas ao calor extremo. O ciclo de vida na savana é incrivelmente dinâmico. Grandes herbívoros, como os gnus e zebras, pastam constantemente, podando o capim e fertilizando o solo com fezes. Os predadores, como leões e hienas, controlam o número de herbívoros, evitando a superpopulação. As aves comem insetos que poderiam destruir as plantas. Os cupins constroem túneis que oxigenam o solo e ajudam na drenagem da água da chuva.
É uma teia de relações complexas, onde cada ser vivo influencia diretamente o outro. E o impacto ecológico vai muito além. A savana funciona como um gigantesco sumidouro de carbono. As raízes profundas das plantas armazenam carbono por séculos. Isso ajuda a regular o clima global e mitiga os efeitos das mudanças climáticas. Quando a savana é desmatada, todo esse carbono é liberado na atmosfera, agravando o aquecimento global. A história da savana também é a nossa. Os primeiros hominídeos, nossos ancestrais, surgiram nas savanas da África há cerca de 4 milhões de anos. Foi nesse ambiente aberto e imprevisível que o ser humano aprendeu a andar ereto, fabricar ferramentas, desenvolver linguagem e formar grupos sociais. A savana moldou nosso cérebro e nossa civilização. Infelizmente, hoje em dia, muitas savanas estão ameaçadas. O Cerrado brasileiro já perdeu mais de 50% de sua cobertura original por causa da expansão agrícola, da pecuária e também da mineração. Lá na África, as savanas sofrem com a desertificação, a caça ilegal e, claro, a pressão urbana. A savana indiana foi praticamente substituída por plantações. E, na Austrália, as queimadas provocadas pelo homem e as espécies invasoras colocam todo o ecossistema em risco. Quando destruímos a savana, não estamos perdendo só um ambiente bonito, sabe? Só estamos comprometendo a biodiversidade global, né? O equilíbrio climático e também o patrimônio genético de milhões de anos de evolução. Por isso, é essencial que existam áreas protegidas, reservas naturais, políticas públicas e educação ambiental voltadas para a preservação desse bioma. A savana pode até parecer simples à primeira vista, mas ela é tudo menos simples. É um sistema ecológico sofisticado, resiliente e profundamente interligado. Um lugar onde o fogo não é inimigo, onde as árvores aprendem a sobreviver ao calor, onde animais se comunicam, cooperam e migram em sincronia com as estações. É um lugar onde a vida pulsa mesmo sob as condições mais extremas. Então, da próxima vez que você ouvir a palavra savana, lembra que está ouvindo o nome de um dos lugares mais incríveis do planeta Terra. Um berço da evolução, um abrigo da biodiversidade e um lembrete de que até os ambientes mais áridos são capazes de florescer com força, inteligência e equilíbrio.